Pessoal, eu tinha saído da tela ou não? Agora eu voltei, né? Saiu, Voltei. saiu e voltou. Agora, inclusive, ligações químicas está aí na tela? É, Sim, isso. agora tá. Tela cheia e vocês estão me ouvindo e vendo bem, né? Isso. Beleza. Bom, então é o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui o nosso número de participantes. Legal, aumentando cada vez mais. Lembrando que essa aula aqui, ela vai ficar gravada porque nem todo mundo pode assistir essa aula agora, né? Mas a gente grava a aula e depois disponibiliza para a galera que não pôde entrar agora assistir depois. Tá certo? Bom, então vamos começar. Lembrando que, como tem um tráfego muito grande de dados, porque muita gente está em casa, às vezes cai a internet, né? E tem esse probleminha que acabou de acontecer. Se de repente cair essa internet, fica tranquilo, é rapidinho para a gente voltar, tá ok? A gente volta e continua a nossa palestra, tá? A nossa aulinha. Beleza? Legal, ótimo. O pessoal está falando aqui que está vendo e ouvindo perfeitamente, então beleza, nós vamos começar já, tá? Pessoal, então o nosso assunto, ligações químicas. Existem dois tipos de ligações químicas. Tem as ligações interatômicas, como o próprio nome está dizendo, são ligações entre átomos, tá ok? Essas ligações entre átomos, elas são divididas em três. Tem a ligação interatômica iônica, a interatômica covalente e a interatômica metálica. Então, entre átomos, nós temos três tipos de ligações químicas. Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Hoje, pelo tempo que a gente tem, devemos trabalhar a ligação iônica e a ligação covalente. E amanhã, numa próxima oportunidade, a gente vai trabalhar a ligação metálica. Tá? Lembrando que a ligação covalente, daqui a pouquinho eu vou falar, ela é dividida em duas partes. Tem a ligação covalente normal e a ligação covalente dativa. Ok? A gente vai discutir com detalhes, mas deixa eu dar uma adiantada para vocês. A ligação iônica acontece quando você está ligando um átomo de metal com um átomo de ametal, certo? A covalente são dois ametais. E a ligação metálica, como o próprio nome está dizendo, é quando você tem um metal puro ou uma liga metálica, tá certo? Então, para recapitular, ligação interatômica, existem essas três aqui, tá certo? Já as interações intermoleculares, como o próprio nome está dizendo, intermoleculares são interações entre moléculas, a gente tem quatro tipos. Tem a intermolecular dipolo induzido, a dipolo permanente, ligações de hidrogênio e íon dipolo. Tudo isso daqui vai ser discutido com detalhes, tá? Eu estou colocando um panorama, assim, tudo que tem de ligações para você construir na sua cabeça tudo que a gente tem em termos de ligações. Mas cada uma que eu estou falando rapidinho aqui, a gente vai discutir em detalhes depois. Aqui, só para fazer rapidinho também uma revisãozinha, eu vou ter a dipolo induzido quando eu tenho uma molécula polar. A dipolo permanente quando a molécula é polar. Se a molécula for polar e tiver H ligado em FON, a gente diz que né, que ela faz ligação de hidrogênio. E se eu tiver um íon ligado com uma molécula polar, vai ser a interação íon-dipolo. Ok? Então, isso que eu falei rápido para vocês aqui, a gente vai discutir em detalhes nas próximas aulas aí. Tá certo? Hoje, a gente vai falar a iônica e a covalente, e para você entender todas as ligações intermoleculares, você precisa conhecer a regra do octeto, tá certo? O que diz a regra do octeto? Um elemento, ele ganha estabilidade quando ele completa 8 elétrons na camada de valência, tá? Os átomos, eles fazem ligações químicas para adquirir estabilidade, para ficar estável. E a regra do octeto diz que ele ganha essa estabilidade, ele fica estável quando ele completa 8 elétrons na última camada, na camada de valência. Tem algumas exceções que a gente vai discutir, né, com você durante as aulas aí, mas a priori guarda que você tem a regra do octeto como parâmetro, né? Um átomo estabiliza quando completa 8 elétrons na camada de valência. Tá joia? Pessoal, quem tem 8 elétrons na camada de valência, quem já tem estabilidade, são os gases nobres.
Então, eu coloquei aqui para você a configuração em camadas de todos os gases nobres. Veja que, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência, todos os outros gases nobres, eles têm 8 elétrons na camada de valência. Tá certo? Como eles já são estáveis, o pessoal associou a estabilidade ao fato de ter 8 elétrons na camada de valência. Por isso que nasceu a regra do octeto. Tá joia? Então, saiba o seguinte, para um átomo ganhar estabilidade, ele precisa completar 8 elétrons na camada de valência, com algumas exceções que a gente também discute aqui no curso. Mas, a priori, guarde isso. A estabilidade, ela acontece quando completa 8 elétrons na camada de valência. Tá certo? Nós vamos começar falando da ligação iônica. Eu não sei se você lembra, a ligação iônica também é conhecida como ligação eletrovalente. Esse nome aqui não aparece muito, não, mas eu já vi aparecer em provas. Então, se você puder guardar, ligação iônica é sinônimo de ligação eletrovalente. Tá bom? Quando nós vamos ter a ligação iônica na química? Quando a gente tiver um metal, tá certo? Se ligando com um ametal, ou um metal se ligando com hidrogênio. Então, para ter ligação iônica, tem que ter metal. Esse metal vai estar ligado com um ametal ou com o hidrogênio. Se acontecer isso daí, a gente vai ter ligação iônica, tá bom? Detalhe interessante. Na ligação iônica, nós vamos ter uma transferência de elétrons, tá certo? Tem ligação química, daqui a pouco a gente vai ver, que não ocorre transferência de elétrons, ocorre compartilhamento. Mas na ligação iônica, a gente tem a transferência de elétrons, certinho? Como é que acontece essa transferência? Nós aprendemos em sala que metais na camada de valência tem 1, 2 ou 3 elétrons. E metais gostam de doar elétrons. Os ametais, na última camada, tem 5, 6 ou 7 elétrons. E ametais gostam de receber elétrons. O que vai acontecer? Você vai juntar um metal com um ametal. O metal quer dar elétrons, o ametal quer receber. Ok? Então haverá uma transferência de elétrons. O metal que quer doar vai doar, o ametal que quer receber vai receber. Tá certo? Então, ó, legal saber isso daqui. Ligação iônica acontece entre metal e ametal, ou metal e hidrogênio. E na ligação iônica, a gente tem transferência de elétrons. Ocorre transferência de elétrons. O metal doa elétrons e o ametal recebe elétrons. Quando o metal dá elétrons, ele vira um cátion. Quando o ametal recebe, ele vira um ânion. Ok? Aí você tem 2 íons com cargas diferentes. Íons com cargas diferentes se atraem. Tá? Então, na ligação iônica, a gente tem a atração eletrostática entre os íons. Guarda que essa atração eletrostática aqui é uma interação muito forte, que a gente estuda lá na física. Aqui na química, você tem que saber que na ligação iônica tem a interação eletrostática entre os íons, tá certo? Mas cálculo de força eletrostática é a física que trabalha, beleza? Detalhe também interessante que eu já comentei com você, na ligação iônica a gente vai ter a produção de íons. O metal doa, vira um íon positivo, um cátion, o ametal recebe, vira um íon negativo, o ânion. Tá certo? E aí, moçada, olha só aqui, ó, o exemplo que eu estou usando, que é o que mais cai em provas. NaCl, sal de cozinha. O sódio, metal alcalino, família 1A. O cloro é um halogênio, família 7A. O sódio tem um elétron na camada de valência. Recapitulando, se tiver 1, 2 ou 3 na camada de valência, é metal. Se tiver 5, 6 ou 7, é metal. Então, o sódio tem 1, ele é metal e tem a tendência em doar elétrons. O cloro tem 7, é um ametal, tem a tendência em receber elétrons. O sódio vai transferir, ele vai doar esse elétron da camada de valência para o cloro. Se ele doar o elétron que ele tem na CV, ele vira um cátion, carga positiva. O cloro, que estava neutro, recebeu um elétron, ele vai virar um ânion, carga negativa. A carga positiva atrai a carga negativa e nós temos um composto iônico formado. Entre esses íons aqui, nós vamos ter a atração eletrostática, a força eletrostática. Tá? Tem até uma formulinha para calcular essa força eletrostática. A força eletrostática é igual a K, uma constante, vezes a primeira carga, vezes a segunda carga, dividido pela distância ao quadrado. Só que na química a gente não faz esse cálculo.
Na física, o Luciano vai fazer esse cálculo com vocês. Na química, a gente não faz esse cálculo. Tá legal? Então, assim, ó, vou trocar de tela. Ligação iônica é uma ligação entre átomos, certinho? Entre átomos, ligação interatômica. E a ligação iônica, ela acontece quando você está ligando um metal e um ametal, ou né, um metal e o hidrogênio. Certinho? A próxima tela, isso daqui é interessante você saber, porque os exercícios saem em cima dessa informação. Eu falei para você que metal doa elétrons para estabilizar, certo? O ametal, ele recebe para estabilizar, certo? Quantos elétrons o metal doa para estabilizar? Todos que ele tem na camada de valência. Se o metal tiver um elétron na camada de valência, ele vai doar esse um elétron que ele tem. Se ele tiver 2, ele vai doar 2. Se ele tiver 3, ele vai doar 3. Então, o metal estabiliza quando ele doa todos os elétrons que ele tem na camada de valência. O ametal tem 5, 6 ou 7. Ele estabiliza quando completa 8. Então, ele vai receber o tanto de elétrons que falta para ele ficar com 8 na camada de valência. Se ele tiver 5, ele precisa receber 3 para ficar com 8. Se ele tiver 6, ele precisa receber 2. Se ele tiver 7, ele precisa receber 1. Tá? Então, o metal doa todos que tem na camada de valência. A metal recebe o tanto que falta para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Ok, moçada? Aí, eu estou colocando um exemplo aqui de um composto iônico. O magnésio, metal alcalino terroso, família 2A. Aqui, ó, estou representando os elétrons por esses símbolos aqui, por esses pontinhos aqui. O cloro é da família 7A, ele tem 7 na última camada. Veja, o magnésio, ele precisa doar 2, porque o metal sempre doa todos que tem na CV. O ametal precisa receber o tanto que falta para completar 8. O cloro só precisa de mais 1, certo? Só que o magnésio tem que dar 2. O que vai acontecer? Eu pego 2 cloros, o magnésio doa um elétron para um cloro e o outro elétron para o outro cloro. Se o magnésio doar 2 elétrons, ele vai adquirir carga 2+. Se o cloro receber um elétron, ele vai, né, ficar com uma carguinha negativa. Só que eu usei 2 cloros, então eu represento 2 cloros aqui. A fórmula do composto vai ser MgCl2. Certinho? Essa fórmula que você está vendo aqui, que você vê os elétrons, a gente chama de fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis. Tá? Existe a fórmula molecular que a gente não coloca esses elétrons. Eu só escrevo MgCl2, sem as carguinhas em cima. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai ver outro exemplo aí. Tá claro? Mais um exemplo. Ó, eu tenho o alumínio, ele tem 3 na camada de valência, portanto é um metal. Lembra? 1, 2 ou 3 é metal. O enxofre é da família 6A, é um calcogênio, ele tem 6 na última camada. Gente, olha só o que está acontecendo. Ó. O enxofre tem 6 e precisa de 2. O alumínio, ele tem 3 e tem que doar os 3. O que vai acontecer nesse caso? Eu uso 2 alumínios e 3 átomos de enxofre. Ó, o alumínio, ele doa esses 2 elétrons para esse enxofre e 1 elétron para esse daqui. O outro alumínio, ele doa 1 elétron para esse enxofre, aí sobram 2, ele doa para esse outro enxofre. Se o alumínio doar os 3 elétrons que ele tem na CV, ele fica com carga 3+. Se o enxofre receber 2, ele tem 6, precisa de 2. Se ele receber 2, ele vai ficar com carguinha 2-. Tá certo? Como eu usei 2 alumínios, eu coloco esse 2 aqui no alumínio. Como eu usei 3 enxofres, eu coloco esse 3 aqui no enxofre. Tá bom? Essa formulinha, repetindo, que você vê os elétrons na camada de valência, é a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Se eu fosse representar a fórmula molecular, seria a L2S3, sem as carguinhas e sem os elétrons. Tudo bem? Gente, agora eu vou mostrar para você uma fórmula que você vai usar para fazer as fórmulas de compostos iônicos. É o seguinte, ó. Você sabe que o metal, ele vai doar elétrons e vai virar um cátion. O ametal vai receber elétrons e vai virar um ânion. O cátion vai atrair o ânion e vai formar a substância iônica. O total de cargas tem que ser 0. Toda substância tem que ter soma de cargas igual a 0. Então, aqui tem uma formulinha para você conseguir chegar
no composto da fórmula do composto iônico. É assim, ó. O metal deu elétrons. Se ele deu 1, ele vai ficar mais 1. Se ele deu 2, mais 2. Se ele deu... Então, aqui eu vou supor que ele ficou mais X. O ametal ele vai receber. Se ele receber 1, ele fica menos 1. Se ele receber 2, menos 2. E assim vai. Eu estou chamando de menos Y. O que eu faço para chegar na fórmula geral do composto iônico? Eu pego o cátion com a carguinha dele e coloco à esquerda do ânion com a carguinha dele. Aí eu trago os valores cruzados. Esse X aqui sem o sinal, você vai trazer multiplicando o B. Esse Y sem o sinal, você vai trazer, né, multiplicando o A. Então, a formulinha vai ser AYBX. Certinho? Se esse Y e esse X forem iguais ou múltiplos, eu preciso simplificar. Por exemplo, ó, se fosse 2 e 2, eu simplifico e deixo 1 e 1. Se fosse 4 e 2, vai ficar 2 e 1. Temos sempre que simplificar a fórmula de um composto iônico. Ok, moçada? Então, só para dar uma voltadinha aqui nessa tela, o alumínio deu 3, ficou mais 3. O enxofre recebeu 2, ficou menos 2. Se eu fosse usar aquela formulinha, aqui, ó, o 3 vem para cá, o 2 vem para cá. Então, a fórmula fica Al2S3. Tá legal? Como é que costuma cair isso em provas? O cara fala para você a família do elemento, tá? Ou ele fala para você o número atômico. Você faz a configuração, olha quantos elétrons tem na última camada. 1, 2 ou 3 é metal, 5, 6 ou 7 é metal. Descobre a carga, coloca o positivo à esquerda e anula as cargas. Certinho? Detalhe, viu, pessoal do extensivo. A hora que acabar essa aula aqui, eu vou mandar os slides para você, através do WhatsApp, vou mandar a gravação dessa aula e vou mandar uma lista de exercícios com 40 exercícios sobre esse assunto que eu estou fazendo com você. E eu vou ficar à disposição depois para tirar dúvida da lista que eu propus para você. Tá certo? Então, agora, outra tela nossa aqui, propriedades dos compostos iônicos. Ó, isso daqui é um assunto que cai demais em vestibulares e no Enem. Isso você tem que saber direitinho. Propriedades dos compostos iônicos. Moçada, você lembra que na ligação iônica é aquela força eletrostática? Lembra? E eu disse para você que é uma interação muito forte. Não falei isso para você? Então, se você lembrar que essa interação eletrostática é muito intensa, é muito forte, você naturalmente aprende as propriedades dos compostos iônicos. Primeira propriedade, eles são sólidos à temperatura ambiente. Por quê? Porque como a interação interatômica é muito forte, a força eletrostática, a energia que tem no ambiente não é suficiente para separar os íons. Então, todos eles serão sólidos à temperatura ambiente. Eles são duros. A ligação é muito forte, então eles são duros. Só que tem um detalhezinho. Eles são duros, mas quebradiços. E tem uma explicação para isso daí, inclusive caiu até na Unicamp já. Ó, eu não sei se você vai conseguir visualizar, mas aqui eu coloquei a estrutura de um composto iônico, no caso o NaCl. Entre os íons, a gente tem uma interação muito forte, ok? Por isso que ele é duro. Só que se eu exercer uma força aqui em cima, ó, vou pegar um martelinho e vou dar uma pancada numa pedra, né, num pedaço de sal de cozinha, ok? A hora que eu dou essa pancadinha, pessoal, olha só o que vai acontecer. Ó, eu dou uma pancadinha aqui. Esse cloro, ele é jogado para baixo. Só que quando esse Cl- vem para baixo, ele fica perto de outros Cl-. Então, quando eu dou uma pancadinha, quando eu faço uma força, né, eu dou uma retadinha no sal de cozinha, eu faço com que íons de mesma carga fiquem um próximos do outro. Aí cargas iguais se repelem, a estrutura quebra. Legal? Então, guarde, ó, todos os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente, eles são duros, mas quebradiços. Certo? Como a força é muito grande, nós temos altos pontos de fusão e pontos de ebulição. Só para você ter uma ideia, o sal de cozinha ele tem um ponto de fusão igual a 801 graus Celsius. E o ponto de ebulição é acima de 1.200 graus Celsius. Certo? Por quê? Por causa da interação interatômica, né? A força eletrostática que é muito intensa. Gente, de tudo que eu falei para você, esse item que eu vou explicar agora cai demais e você tem que saber isso daí. Ó, os compostos iônicos, eles conduzem corrente elétrica quando eles estão fundidos
ou quando você coloca em solução aquosa. Deixa eu lembrar uma coisinha para você. Para haver condução de corrente elétrica, existem duas condições. Ou a gente tem elétrons livres ou íons livres. Tá? Então, quem conduz corrente elétrica? Material que tem elétrons livres ou íons livres. Elétrons livres, a gente vai estudar, são os metais que apresentam elétrons livres. Agora, os compostos iônicos e alguns compostos moleculares, eles podem conduzir se você tiver íons livres. No retículo cristalino de um composto iônico, a gente tem íons, só que no estado sólido, esses íons estão presos. Então, se eles perguntarem, composto iônico tem íons no estado sólido? Sim, tem. Eles conduzem corrente elétrica no estado sólido? Não. Por quê? Porque no estado sólido, esses íons estão amarrados no retículo cristalino. Certo? Então, no estado sólido, o composto iônico não conduz corrente elétrica. Quando vai conduzir? Quando eu der liberdade a esses íons. Como é que eu faço para dar liberdade aos íons de um composto iônico? Ou eu faço a fusão dele, tá? Coloca num forno e aquece até ele virar líquido, aí os íons vão ter liberdade e vai conduzir corrente elétrica, ou você dissolve em água. Quando você dissolve em água, os íons ficam livres e aí sim haverá condução de corrente elétrica, tá bom? A gente diz que a estrutura dos compostos iônicos são retículos cristalinos. Certo? Daqui a pouquinho eu vou enfatizar, composto iônico não forma molécula. Se você falar que composto iônico é uma molécula, está errado, absurdamente errado. Você diz que o composto iônico ele é um retículo cristalino. Tá certo? Gente, a próxima tela aqui é para mostrar justamente esse retículo cristalino. E eu coloquei aqui para você não esquecer. Composto iônico não forma molécula. Se você falar assim, molécula de sal de cozinha, está absurdo de errado. Você pode falar molécula de água, que é um composto molecular. Mas se o composto é iônico, como o sal de cozinha, você não pode chamar de molécula. Está aqui o retículo cristalino de um composto iônico. Veja que no espaço, a gente tem os íons se propagando. Tá? Então, você tem aqui um cubo no espaço, depois chega outro cubo, vem mais um cubo, outro cubo, então cubo para cima, cubo para baixo, cubo para a esquerda, tem um monte de cubo aqui formando o retículo cristalino, tá certo? Não tem moléculas para composto iônico, é o retículo cristalino. Esses íons aqui, no estado sólido, eles estão presos, então composto iônico no estado sólido não conduz corrente elétrica. Se eu fizer a fusão do composto iônico ou dissolver em água, eu dou liberdade aos íons, aí haverá condução de corrente elétrica. Tá certo? A nossa próxima tela, muito interessante, viu? Muito interessante, porque eu estou mostrando para você como é o processo de dissociação de um composto iônico. Tá certo? Olha aqui, eu peguei o sal de cozinha novamente, que é o exemplo que mais cai. Veja que ele é um emaranhado de íons, tá vendo? Eu tenho o Na+ aqui, que são as bolas menores, e o Cl-, que são as bolas maiores. Isso aqui é o NaCl, olha o retículo cristalino aqui. Aqui, eu estou representando ele no estado sólido. No estado sólido tem os íons, mas eles estão amarrados, não conduz corrente elétrica. Eu vou colocar esse sal aqui em água. Você lembra que a água é uma molécula polar, né? Ela é angular e polar. O oxigênio é mais eletronegativo, fica negativo. Os hidrogênios ficam positivos. O que vai acontecer quando eu dissolvo sal em água? O oxigênio negativo, ele vai atrair, ele vai interagir com o Na+, que é positivo. E o Cl-, que é negativo, ele vai interagir com o H+, da água, que é positivo. Então, o oxigênio puxa o Na+ para um lado, certo? O Cl- puxa o H+ para outro lado e a estrutura é dissociada. Então, veja que depois que eu coloquei em água, os íons ficaram livres. Agora sim eu vou ter corrente elétrica. Eles vão conduzir a corrente elétrica. Aqui não. Tem íons, mas eles estão amarrados. Coloquei em água ou fundi, eles ficam livres e aí haverá condução de corrente elétrica. Pessoal, quando a molécula de água envolve íons de um composto iônico, você chama esse processo de solvatação. Aconteceu uma dissociação, né? Dissociação iônica, os íons foram separados, dissociados, e esse processo em que a água envolve os íons, eu chamo de solvatação. Legal?
o que eu tinha que falar para você sobre ligação iônica é isso daí, tá? Estou vendo que tem um pessoalzinho que entrou depois aqui. Deixa eu fazer uma revisão rápida oral para você. Ó, ligação iônica é uma ligação interatômica. Acontece entre metal e ametal ou um metal e o hidrogênio. Legal? Existe transferência de elétrons na ligação iônica. O metal doa ou o metal recebe. Os íons se atraem através da força eletrostática. Beleza? Certo? Ocorre transferência de elétrons, os íons se atraem, força eletrostática. Composto iônico é sólido a temperatura ambiente, tem alto ponto de fusão e ebulição, eles conduzem corrente elétrica ou fundidos, né, quando você faz a fusão, quando você liquefaz o material, ou quando você dissolve o material em água, certinho? Condução de corrente elétrica é o que mais aparece em vestibular. Quando a água envolve os íons de um composto iônico, eu dou o nome desse processo de solvatação. Houve uma dissociação iônica, né, houve liberação de íons que já existiam, e o processo de envolvimento é a solvatação. Tá legal? Agora a gente vai trabalhar com a ligação covalente. A ligação iônica, não sei como é que você está de memória, também é chamada de ligação eletrovalente, ligação iônica ou eletrovalente. A ligação covalente, ela também é chamada de ligação molecular. Tá certo? Você lembra que eu tinha 3 exemplos de ligações interatômicas? Essa daqui é a segunda, a ligação molecular. Quando eu vou ter a ligação covalente, a ligação molecular? Pessoal, quando um ametal liga-se a outro ametal. Quando um ametal se liga com hidrogênio, ou quando hidrogênio liga-se com outro hidrogênio. Certinho? Então, a ligação covalente, também chamada de molecular, principalmente ametal com outro ametal. A iônica é metal e ametal. A covalente são 2 ametais, ó, ametal ligando-se com outro ametal. Lá na ligação iônica, o metal dava, o ametal recebia. Lá tinha transferência de elétrons. Na ligação covalente não haverá transferência de elétrons. Haverá um compartilhamento de elétrons. Ó, covalente, compartilhamento de elétrons. O que é o compartilhamento de elétrons? Um empresta para o outro empresta para um. Tá? Cada um entra com um elétron, eles vão compartilhar esses 2 elétrons, a gente tem a ligação covalente. Certinho? Próxima tela. Essa tela aqui, não sei se você vai entender direitinho, assim, não tem muita importância, mas é legal você entender sobre esse assunto aqui. Ó, eu tenho um átomo aqui atraindo outro átomo. São 2 átomos iguais no meu caso, e eu estou colocando um perto do outro. O que vai acontecer? A eletrosfera de um átomo, ela vai repelir a eletrosfera do outro átomo, porque cargas iguais, né, se repelem. Carga negativa na eletrosfera repele a carga negativa da outra eletrosfera. O núcleo positivo de um átomo vai repelir também o núcleo positivo do outro átomo. O positivo repele positivo. Então, aqui no meio, ó, eu tenho forças repulsivas. Eletrosfera repelindo a eletrosfera, núcleo repelindo o núcleo. Só que a eletrosfera de um átomo vai atrair o núcleo do outro átomo, porque você vai ter carga positiva e carga negativa. Então, quando você junta 2 átomos, você tem 2 forças se manifestando entre esses 2 átomos. Você tem forças repulsivas e forças atrativas. Aí é o seguinte, ó, a molécula será formada quando as forças atrativas suplantarem as forças repulsivas. Certinho? Os átomos vão ficar unidos, eles vão formar uma molécula quando quando acontecer isso daí. Quando você tiver a força atrativa suplantando a força repulsiva. Ok? Muito importante o que eu vou falar para você aqui agora. Ó, na ligação covalente, compartilhamento de elétrons, eu posso ter 2 situações. Se cada átomo entrar com um elétron, se os 2 elétrons compartilhados forem de átomos diferentes, você vai chamar a ligação de covalente normal. Agora, se os 2 elétrons compartilhados vierem de um único átomo, você vai chamar a ligação de coordenada ou ligação dativa. Certinho? Então, vou recapitulando. Ó, cada átomo entrou com um elétron. Normal, covalente normal. Os 2 elétrons vieram de um átomo só. Ligação dativa. Eu vou mostrar exemplos daqui a pouquinho, mas guarda isso por enquanto. Aqui eu estou colocando 4 exemplos de ligações normais. Pessoal,
No primeiro, é a molécula de cloro, de Cl2. O cloro é da família 7A, estou representando os 7 elétrons aqui, ó, com essas bolinhas. E o outro átomo também tem 7, né, o mesmo átomo, eu estou representando os 7 elétrons com esse xizinho. Regra do octeto, para estabilizar tem que ter 8, ok? Cada um tem 7, família 7A. Cada um precisa de mais um. O que vai acontecer? Esse cloro empresta um elétron para o outro empresta para um. Então, esses 2 elétrons aqui, ó, serão usados pelos dois, serão compartilhados pelos dois. Na ligação covalente, eu posso representá-la por um tracinho, tá certo? Quando eu mostro os elétrons, é a fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis. Quando eu deixo o tracinho, é a fórmula estrutural. Quando eu escrevo só os átomos e o número de átomos, é a fórmula molecular. Na lista com 40 exercícios que eu te mandei, você vai fazer bastante isso daí. Você vai ficar craque nisso daí, tá certo? Eu acho que você vai entender mais do que se tivesse na aula normal. Você vai poder assistir esse vídeo novamente, eu vou te mandar os slides, vou mandar a lista de exercícios. Vai aprender com certeza. Gente, o oxigênio, ele tem 6 na última camada. Aqui tem um errinho, eles colocaram 8, mas ele tem 6 na última camada. Cada um tem 6. Cada um precisa de mais 2. Então, eles vão compartilhar 2 pares de elétrons. Se eles estão compartilhando 2 pares, tem que colocar uma dupla entre eles. E a fórmula molecular vai ser O2. Olha o nitrogênio, família 5A. 2, 5. Esse outro nitrogênio também 5. Se ele tem 5, precisa de mais 3. O nitrogênio da esquerda empresta 3 para o da direita. O da direita empresta 3 para o da esquerda. Eles vão compartilhar 3 pares de elétrons. Detalhe interessante, viu? Esses elétrons compartilhados, você conta para os dois, porque os dois estão usando. Por exemplo, ó, esse nitrogênio, 2, 4, 6, 8. O outro nitrogênio, 2, 4, 6, 8. Tá? Como são 3 compartilhamentos, eu coloco 3 ligações desse jeito aqui. E a formulinha, eu tenho 2 nitrogênios, eu escrevo N2, certo? Já o H2, ele é uma exceção da regra do octeto. O hidrogênio, ele estabiliza com 2 elétrons. Então, eu vou colocar, aqui, ó, cada um tem um elétron, cada um estabiliza com 2, um empresta para o outro, outro empresta para um. Então, a gente vai ter essa ligaçãozinha aqui, uma só, tá? E a formulinha vai ser H2, certo? Nós vamos aprender depois que quando eu tenho uma ligação única, assim, uma ligação simples, ela é chamada de ligação sigma. Quando eu tenho uma dupla, uma é sigma, outra é pi, e quando eu tenho uma ligação tripla, uma é sigma e 2 ligações são pi, mas isso a gente vai comentar com você mais à frente, tá? Pessoal, a ligação covalente dativa, um elétron, aliás, um átomo, vai emprestar os 2 elétrons, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esquece esse oxigênio que está aqui à esquerda, esquece ele. O enxofre é da família 6, ele tem 6 na última camada, são esses triângulozinhos aqui, ó. O oxigênio também é da família 6, ele tem 6 na última camada. Cada um precisa de mais 2. Então, aqui vai acontecer, ó, o enxofre vai emprestar 2, né, para o oxigênio da direita, e o oxigênio vai emprestar 2 para o enxofre. Eles vão compartilhar 2 pares de elétrons. Se acontecer esses 2 compartilhamentos, o oxigênio já estabiliza, ele fica com 8, e o enxofre também fica com 8. Ok? Só que a fórmula é SO2 que eu estou querendo. Eu preciso colocar mais um oxigênio. Pessoal, se todo mundo está estabilizado, só tem um jeito de fazer mais ligações, através de ligação dativa. O que vai acontecer? Esses 2 elétrons aqui, ó, do enxofre que estão sobrando, né? Que estão sem fazer ligações químicas, eles serão emprestados para o outro oxigênio que precisa de 2. Tá vendo? Ó? Esses 2 elétrons serão usados tanto pelo enxofre e pelo oxigênio. Joia? Veja que aqui cada átomo entrou com um elétron diferente. Então aqui eu tenho 2 ligações covalentes normais. Já esses 2 elétrons aqui vão ser compartilhados pelos 2, mas só o enxofre que emprestou. Então aqui eu tenho uma ligação dativa, certo? Se eu quisesse fazer o SO3, era só pegar esses 2 outros elétrons que sobraram aqui, ó, e colocar, emprestar para um outro oxigênio, fica SO3, certo? Essa daqui é a fórmula molecular, fórmula de Lewis ou eletrônica, fórmula estrutural. A fórmula estrutural, quando a ligação é covalente normal, eu coloco desse jeito aqui. Quando é dativa, ou eu coloco uma setinha, que está em desuso, ou eu coloco simplesmente um tracinho, como se fosse uma ligação normal. Porque, na verdade, fisicamente, elas são iguais. Essa setinha que eu coloco aí é só didática. Ó. Se você quiser colocar, ao invés da setinha, só um tracinho aí, está certo do mesmo jeito. Ok?
Eu tenho aqui o CO, mas depois eu mando para você no slide e você dá uma olhadinha nele. Eu já fui avisado aqui pelo programa que eu tenho mais 3 minutos para encerrar. Tá? Mas não vamos correr não, porque o que não der para falar aqui agora, a gente fala em outra aula, a gente tem todo o tempo do mundo agora. Deixa eu só dar uma olhadinha na outra tela aqui. Esse gráfico aqui, eu também vou explicar para você numa outra apresentação, tá? O que eu queria falar para você aqui agora é o seguinte, ó. Compostos iônicos, que a gente acabou de falar lá no início da aula, é sempre sólido a temperatura ambiente. Agora, composto molecular, a gente pode ter no estado sólido, por exemplo, sacarose, glicose, são açúcares, são moleculares e são sólidos. A água é molecular, ela é líquida, tá? O CO2 é um gás, é molecular, é um gasoso. Então, os compostos moleculares, eles podem aparecer na natureza, a temperatura ambiente, nos 3 estados físicos. Em comparação com os compostos iônicos, eles têm baixos pontos de fusão e ebulição. Por exemplo, a água tem ponto de fusão 0 graus Celsius. O NaCl, o sal de cozinha, que é o composto iônico, tem ponto de fusão 801 graus Celsius. Qual que é a explicação? Sal de cozinha iônico, força de atração muito forte. A água é um composto molecular, as atrações intermoleculares são mais fracas. Por isso que eu tenho esses estados físicos possíveis. Os compostos moleculares são péssimos, ou são maus condutores de eletricidade. Alguns deles a gente vai depois estudar, por exemplo, os ácidos, quando você coloca em água, eles ionizam. Aí vai ter condução de corrente elétrica. Mas, a priori, os compostos moleculares são maus condutores de corrente elétrica. Se ele for polar, ele é solúvel em substâncias polares, por exemplo, a água, e se ele for apolar, ele vai ser solúvel em molécula polar. Isso a gente vai estudar no outro capítulo aqui, né, das nossas aulas. Tá certo? Pessoal, mais ou menos isso que eu queria falar para você, certo? Só para fechar aqui, ó, eu já falei, mas eu queria enfatizar, composto molecular possui apenas ligações covalentes. Agora, se tiver pelo menos uma ligação iônica, você diz que o composto é um composto iônico. Tá certo? Ok? Eu vou dar uma olhadinha no chat depois aqui. Se tiver dúvida, eu mando para vocês no WhatsApp. Porque, como eu disse para você, o limite de horário desse programa aqui é 40 minutos. E nós estamos a 1 minuto e meio do final. Tá certo? Então, você pode depois, vai encerrar daqui a pouquinho, naturalmente, né? Automaticamente vai encerrar. Se você tiver pergunta para fazer, pode entrar lá no WhatsApp que eu respondo as perguntas. Tá certo? Acabando aqui, eu já salvo o vídeo e mando para você novamente, né? Para você, se quiser assistir de novo. Vou mandar os slides para você lembrar cada item que eu passei para você, tá? E a lista de exercícios com exercícios você vai fazer e a gente vai tirar dúvidas depois. Tá legal? Bom, moçada, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui hoje, certo? Na próxima aula que a gente vai trabalhar, eu aviso para você quando vai ser, nós vamos falar a ligação metálica e o que eu pulei aqui, eu vou voltar e trabalhar com vocês, ok? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência aí, pela aula, tá? A gente vai se falando, um abraço para todos vocês. Até mais. Adorei a aula, professor. Que dia que será nosso próximo encontro? Eu